Jogo onde, fera? Fala galera do Descentralizado. Fala galera do Descentralizado, estamos aqui mais uma vez, mais um jogo onde fera de casa e dessa vez eu tenho a honra de apresentar para vocês o goleirão Antônio Eduardo Furquim de Freitas Batista, o mais conhecido pela galera aí no mundo do futebol de Tony Batista, é isso mesmo? Como é que você tá, meu garoto? Fala, irmão. Tranquilo? Isso mesmo, Tony Batista. Mano, primeiramente eu queria saber de você como que tá sendo esse tempo parado, né? Porque você tava jogando, atuando no Cova da Piedade e o campeonato lá foi dado por encerrado, né? E aí você tá esse tempo todo parado, como que tá sendo para você ficar aí em casa? Cara, a gente tava em Portugal, né? E quando a gente soube da notícia que o campeonato ia ser cancelado, a gente ficou meio triste, né? Porque a gente ficou um tempo parado, né? Antes de anunciarem o cancelamento. A gente ficou mais ou menos um mês e pouco parado. E às vezes faziam uns treinos com o treinador através de videochamada, mas não era nada como estar dentro de campo fazendo o que a gente gosta, né? Mas, cara, foi um tempo difícil, né? Porque o jogador de futebol, ele sente muita falta de estar em campo, de estar atuando, estar em contato com a bola, com o campo. Isso para nós é uma vida, né? E, cara, foi um pouco difícil, né? Mas a gente se acostuma, foi se acostumando, né? Ficamos muito tempo com a família. E aí a gente passou por aí uns quase 3 meses parado lá em Portugal. Aí o campeonato foi cancelado, a gente retornou ao Brasil. Tem mais ou menos um mês que a gente retornou. Mas não tá sendo nada fácil, cara. A gente tá adaptando da forma que a gente tem que adaptar, fazendo os treinamentos de acordo com o que a gente consegue aqui, né? Porque eu, na minha posição como sou goleiro, é um pouco diferente, né? Porque eu tenho que estar caindo, tenho que estar fazendo trabalho de salto, estar em contato com a bola e nesse tempo é um pouco difícil. Mas creio que isso vai passar logo e a gente vai estar de volta aos gramados. Mano, eu queria saber justamente disso, porque pro goleiro é muito mais difícil, né? Porque o jogador ele pode treinar o físico e tal. O goleiro não. O goleiro você tem que ter um profissional ali, o preparador de goleiro para estar te orientando e jogando a bola e falando para qual canto você tem que pular e tudo mais. E aí, como que você se virou? Tipo assim, você fala, você fala para sua esposa, amor, você vai me treinar. Você pega umas bolinhas ali de ping-pong, umas bolinhas de tênis e pratica? Como que ficou essa situação sua? Não, cara, às vezes, quando a gente tava lá em Portugal, a minha esposa, ela jogou vôlei, né? Não profissionalmente, mas jogou vôlei. E aí a gente pegava umas bolas mais leves e eu falava, amor, solta o braço aí e vamos ver onde que ela vai pra treinar o reflexo, né? Mas às vezes a gente fazia umas brincadeiras até legais, que era uma forma de treinar também um pouco, né? De sair de casa. Mas, cara, é um pouco complicado, né? Mas a gente tem que manter pelo menos a parte física, né? A gente tem que tá treinando aí uns core, uns exercícios mais tranquilos que dá para fazer em casa, mas a gente vai fazendo o que dá, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Agora eu queria entrar para parte da sua carreira, começar lá quando você era um pequeno Antôniozinho. E você é Tony, né? Naquela época você devia ser um Antôniozinho lá da família de Rio Verde. E eu queria saber como que foi sua infância em Rio Verde. Você era do tipo que aprontava muito? Cara, eu tive, vamos supor, uma infância assim, eu fui criado só pela minha mãe, né? Então, geralmente quando você e sua mãe, geralmente você tem que ajudar em casa e tudo, né? Mas graças a Deus foi uma infância muito boa, mano. E eu comecei a jogar bola assim, que eu decidi mesmo a seguir, cara, foi com 16 para 17 anos mesmo que falei, não, tive uma oportunidade de poder sair de Rio Verde e comecei aqui em Rio Verde, né? Mas atuei pouco aqui pelas categorias de base, porque na minha infância eu era pequeno, né, velho? Então goleiro pequeno, esquece. O pessoal tem um preconceito tem um pouco de preconceito, né? Mas eu, dos 16 anos para os 17, cara, eu cresci muito rápido, né? Então aí eu vi que realmente eu conseguiria seguir adiante. E aí tive uma oportunidade para poder ir para Morrinhos para disputar o campeonato, na época era Taça Mané Garrincha. Nem sei se é ainda esse nome, que era o campeonato de base do segundo semestre. Tive a oportunidade de poder ir para Morrinhos, né? O campeonato já estava rolando e tal, e as portas foram abertas lá para mim, e graças a Deus me destaquei lá. Lá foi onde comecei
fui profissional lá, me profissionalizei, e de lá mesmo que começou a minha vida, assim, a minha carreira começou a fluir, vamos se dizer assim. Aí depois fui pro Vila Nova, tive uma passagem muito boa, graças a Deus no Vila Nova, tive alguns momentos bons e momentos ruins que todo jogador tem na tua carreira. Sou muito grato também ao Rio Verde, ao Morrinhos e ao Vila Nova por poder contribuir aí na minha carreira. Mano, e antes de falarmos de Vila Nova, eu queria saber o que que você pensava em ser até os 16 anos, né? Você falou que você foi só espichar aos 16, 17. Isso era o quê? Você jogava na linha? Ou quando a pessoa é goleira, é pra ser goleira é vocação mesmo, tá ali desde os 10 anos de idade, 5, ou até menos, né? Cara, eu, assim, estudar eu nunca gostei, pra ser sincero, né? Mas, assim, eu tinha um sonho de ser veterinário, porque eu gosto muito de animal. Ixi, isso aí é uma paixão. Mas eu sempre joguei bola, assim, futsal, tinha os clubes aqui, os times que jogavam municipal aqui, cheguei até a jogar um campeonato goiano, futsal sub-15, se eu não me engano. Mas era mais futsal mesmo, aí futebol de campo era muito difícil, né, velho? Porque a trave 7 tralalá de metros, né? Então, pra um miúdo pequeno se destacar ali era um pouco complicado. E no futsal, às vezes, eu tinha um bom destaque. E aí jogava futsal mesmo, mas sempre joguei no gol e sempre tive essa vontade mesmo de ser goleiro. Mano, eu vi que a sua estreia, se eu não tiver muito enganado, foi em 2013. Acho que você jogou duas partidas e uma delas foi também contra o Rio Verde. É isso? Sim, a minha estreia foi realmente foi aqui em Rio Verde ainda, o primeiro jogo do Campeonato Goiano. Foi muito bom, foi uma emoção muito grande. E o último jogo do Campeonato Goiano também foi contra o Rio Verde lá no Serra, que a gente era para manutenção e a gente conseguiu ganhar deles lá. Perdemos o jogo aqui e conseguimos ganhar lá. Mas realmente foi a minha estreia como profissional pela camisa do Vila Nova foi contra o Rio Verde. E aí, em 2013, o Vila tava na Série C. E você tava no elenco. Tinha você e mais outros goleiros experientes. Só que você jogou boa parte do campeonato. Eu queria saber como que foi, pô. Porque você era novo, tinha goleiro experiente, se eu não me engano, acho que era o Pitol que tava lá no Vila. E você disputava posição com esse cara. E na sua cabeça, como que ficava? Falava assim, mano, eu tenho. Acho que você tinha uns 20 anos, se eu não me engano. 20 anos, acho que até menos. Falar, pô, vou jogar no Vila Nova, representar o Vila numa Série C. Cara, foi uma experiência assim muito boa, velho, porque eu já conhecia um pouco da torcida, né? Já sabia o calor que era dentro de campo pela estreia e tudo. Quando a gente começou a montar o elenco para a Série C, eu sabia que ia vir um goleiro experiente. Até no Campeonato Goiano a gente teve um goleiro muito bom, que foi o Vinícius, que jogou no Atlético Paranaense e tudo, né? E aprendi muito com ele e tudo, eu passei um pouco de experiência. Mas com a chegada da Série C também veio o Marcelo Pitol. Aí, quando o campeonato estava rolando, houve um problema com o Marcelo Pitol e ele foi mandado embora. E aí, então, só tinha eu e mais dois, se eu não me engano, mais dois da base. Se eu não me engano, era o Marcão e o Olímpio, não me lembro muito bem. Quando ele foi mandado embora, isso foi na quarta-feira, se eu não me engano. E a gente já tinha jogo já logo no sábado ou no domingo, lá em Grêmio Barueri, contra o Grêmio Barueri. E, tipo, ali foi a minha oportunidade, né? Porque a direção, o treinador, me chamou e falou, e aí? Sua oportunidade e tal, como é que vai ser, você tá preparado e tudo. E, cara, ali pra mim eu vi aquilo ali como se fosse a última fatia do bolo que eu tinha que pegar ou eu ia passar fome, né? Porque eu já tinha cometido alguns deslizes fora de campo antes de chegar esse momento e, graças a Deus, corrigi, né? Mas ali eu vi como uma oportunidade mesmo de poder alcançar o sonho que eu tanto sonhava, que chegar em grandes clubes e conquistar títulos e acessos e tudo. E, cara, esse jogo pra mim foi muito especial, porque o Vila Nova, se não me engano, acho que tava dois ou três jogos que não tava ganhando, e fazia acho que mó tempão que não ganhava fora de casa. E era contra um time muito difícil, a gente foi lá, a gente conseguiu a vitória, e aquilo ali pra mim foi um sonho realizado, e foi o começo mesmo o pontapé inicial mesmo do grande ano que foi na minha carreira, no Vila Nova também, que conquistando o acesso para a Série B. Mas foi uma oportunidade que foi dada e graças a Deus eu pude aproveitá-la. E depois do Vila, você chegou a ir pro Atlético, né? Mas você teve uma saída conturbada do Vila. Queria entender por que que você saiu, teve todo aquele imbróglio de justiça e tudo mais. Que aí você saiu, aí eles depois pediram pra você voltar.
Foi esse um dos motivos que não deu certo de você ficar lá no Atlético na época? Realmente foi uma saída conturbada. Na época eu era novo também, não tinha cabeça e fui muito influenciado fora de campo, né? Não estava jogando na Série B, o time estava mal e tudo, e não estava tendo oportunidade para poder entrar em campo. E aí alguns empresários e tudo começou a falar comigo para me sair de lá, que tinha coisa boa para mim e tudo. E eu era muito novo e caí nessa pilha, sabe? Até hoje falo para as pessoas que me perguntam que o maior arrependimento que eu tenho na minha vida foi ter saído do Vila Nova, né? Porque da forma como foi, né? Porque querendo ou não a gente saiu daquela forma e foi muito difícil para mim, cara, porque eu fiquei 3 meses parado, esperando justiça e nunca tinha passado por isso, a cabeça tava a milhão, tava com a minha namorada e tudo, e foi um momento muito difícil. E depois desses 3 meses saiu que saiu a minha rescisão, aí eu consegui ir pro Atlético, né? E no Atlético também estava um pouco difícil lá, também estava com atraso de salário, e eu já vinha também de 3 meses sem receber nada e tudo, e aquele alvoroço todo, e acabei que o Atlético abriu as portas para mim, e também saí do Atlético de uma forma influenciada, o empresário me tirou de lá, porque falou que ia me levar para tal lugar para jogar, e não sei o que, papapá. E foi isso, cara. Saí do Vila mesmo dessa forma. Em 2016, você foi pra Napolina. Você jogou a Napolina, no Goianão, certo? Aí 2015, no final de 2014 para 2015, eu fui pro Sampaio Correia, né? Recebi uma proposta de lá. Só que fiquei lá, se não me engano, menos de um mês, porque meu empresário não deu certo com o presidente de lá, e não entraram em acordo. Só que daí, quando eu voltei para Goiânia, os clubes já estavam todos praticamente o elenco fechado. Então já ficou difícil para poder empregar. E como eu tava para ir 6 meses sem jogar, sem atuar, foi um pouco difícil. E aí então fui pro América de Morrinhos jogar a segunda divisão do Goiano, até joguei contra o Vila Nova. Depois que acabou a divisão de acesso, joguei 5 jogos pelo Palmas, no Tocantinense. Depois fui pro Flamengo do Piauí e quando acabou lá, a Napolina entrou em contato comigo e fui pra Napolina. E como é que foi lá na Napolina? Apesar da campanha ruim do time naquela temporada, você foi um dos destaques também, né? Recebeu a proposta, logo você recebeu a proposta para ir pro Grêmio Anápolis. Isso, né? Porque 2015 foi um tempo muito conturbado, né, véio? Foi um ano que eu falo para as pessoas que foi um ano de aprendizado, na dificuldade, né? Porque, querendo ou não, quando a dificuldade aparece, é aí que você começa a ver as coisas que você fez de errado, que você tá fazendo e começa a corrigir. Aí 2015 foi muito difícil, cara, porque eu tinha acabado de casar, casei no final de 2014, né? Então foi um ano muito complicado, só peguei times assim, querendo ou não, inferiores, mas a Napolina, quando abriu as portas para mim também, eu encarei como um novo desafio para poder reerguer minha carreira, né? Porque eu precisava ali dar um salto maior, ou então, cara, ia acabar jogando só interior, 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 e nunca ia chegar onde eu queria chegar, né, velho? Porque eu sou um cara que eu sonho alto. Sempre sonhei alto, tenho um sonho de chegar em clubes grandes e vou chegar ainda se for da vontade de Deus. A Napolina abriu as portas para mim, cara, o Jean, o diretor lá, o presidente. E, cara, independente do que aconteceu no campeonato, eu sempre quis dar o meu melhor dentro de campo, nos treinamentos, nos jogos. E graças a Deus me destaquei, por mais que a Napolina foi rebaixada e tudo. E aí o Grêmio Anápolis, no meio do campeonato, me ofereceu uma proposta para poder assinar com eles, né? Porque na verdade o Grêmio Anápolis já tinha 2 anos atrás, já estava querendo que eu assinasse com eles, né? Mas como eu estava no Vila, não tinha como. Então ele sempre manteve contato, sempre, né, teve em cima, mas eu nunca aceitei. E aí eu assinei com eles, né? E graças a Deus, fui para Portugal e me destaquei lá, fiquei lá 4 temporadas, joguei em 3 clubes lá e graças a Deus pude fazer um pouco do meu nome lá na segunda liga. Mano, e vamos falar primeiro do seu primeiro clube em Portugal, que você estava jogando no União da Ilha da Madeira. Para quem não conhece, é o time do CR7, né? Como que foi jogar em Portugal nesse primeiro ano na sua carreira e tudo mais, e num time do Papai Cris? Ah, cara, né? Quando eu recebi essa proposta, eu fiquei, caraca, mano, vou jogar na ilha e tal. E o cara já fica, né? Nunca tinha saído nem de Goiás aqui, já ir pra Europa, né? Que
que é o sonho de todo jogador. Cara, e ali foi fantástico, velho, porque uma estrutura diferente, um modo de trabalho diferente e a visibilidade completamente diferente, cara, e foi muito show. A Ilha da Madeira também é um paraíso, né? E foi muito top, cara. A União da Madeira é um clube, apesar de estar onde está hoje, foi mal administrado, né? Mas é um clube sensacional. Tinha uma estrutura, cara, nunca tinha visto isso na minha vida. E ali eu pude aprender muito, cara. Meu primeiro ano foi mais um ano de aprendizado, né? Porque eu joguei 19 jogos de 30 e, se não me engano, 32 ou 33. Consegui jogar 19 jogos, depois me machuquei, mas não foi nada sério, mas depois demorei para conseguir recuperar. Mas, cara, aprendi muito, muita coisa e foi top demais na ilha, cara. Mano, queria saber o que que aconteceu lá no União da Madeira, né? Porque na sua primeira temporada vocês estavam brigando lá em cima, brigando para subir pra primeira divisão. Vocês acabaram em terceiro e sobem dois. E aí na segunda foi um desastre que, pô, vocês terminaram lá embaixo. Tipo assim, foi dois extremos diferentes. Realmente o primeiro ano foi um ano muito bom, né? A gente tinha um elenco muito, muito forte, porque quando eu cheguei lá, o União tinha acabado de descer da Primeira Liga, né? E tinha muitos remanescentes da Primeira Liga, então tinha um elenco muito forte, muito sólido. E então a gente teve um destaque muito positivo e no primeiro ano que eu estava lá, em 2016 e 2017, e realmente a gente quase subiu. Só que o que acontece? No segundo ano que eu voltei, que eles renovaram meu empréstimo, quase todos os jogadores que estavam no primeiro ano se encerraram o contrato. E então, são jogadores de primeira liga. E então, se o clube está na segunda liga, é muito difícil manter esses jogadores. Então, o clube não conseguiu manter. E aí foi trazendo muita gente nova, treinador novo, sabe? E meio que o pessoal novo que chegou foi um pouco difícil de se adaptar. Então a gente teve um ano muito difícil. Tanto é que quando chegou no meio da época eu saí, porque lá estava com o salário atrasado. Então esse segundo ano de empréstimo não foi tão bom igual o primeiro. Mas mesmo assim eu consegui me destacar bem. Até o meio do ano tinha jogado todos os jogos, estava muito bem, tanto é que apareceu vários interesses de vários clubes, e tanto é que quando eu resolvi sair, logo 2, 3 dias já tinha um clube para mim poder ir, e graças a Deus deu certo. E o clube que você foi em Seixões também, né? Você pegou a reta final da temporada e o resto quer dizer, a outra temporada inteira, né? Queria saber o que que é o Leixões na sua carreira, porque o Leixões é o clube que você mais jogou lá em Portugal, né? É verdade, eu cheguei no meio da época, né, e já tinha um goleiro muito bom que estava emprestado do Benfica, então foi um pouco difícil de poder jogar, né? Mas mesmo assim, nas partidas mais importantes do clube, que também estava brigando pelo acesso, eu pude tá atuando, né? Foi em 4 jogos ali decisivos. Felizmente a gente não conseguiu esse acesso, mas foi muito bom. Tive um destaque muito positivo. Já fui para a próxima época com o Leixões, cara, de cabeça focada de que aquele ia ser meu ano e que eu ia fazer um bom campeonato para poder ir para a Primeira Liga. Então, cara, Leixões, eu vou falar um negócio para você, é um Vila Nova, porque a torcida, cara, é apaixonada mesmo, todo jogo tá ali apoiando, seja na chuva, no frio, no calor, tá ali, lá eles falam adeptos. Então eles estão sempre mesmo ali, o calor da torcida ali é muito grande, cara. E fazem barulho e cantam e, cara, é uma coisa. Eu adquiri um carinho muito grande pelo Leixões, porque, cara, a torcida é fantástica, o pessoal ali também é fantástico. E foi ali, foi a época da minha vida, cara, porque eu fui um dos melhores guarda-redes do ano, fui considerado pela liga com o goleiro que teve mais defesas no campeonato, fiquei entre os dois melhores, fui eleito por um jornal como o melhor guarda-redes. E, cara, esse ano pra mim de 2017 2018 foi show. Pude me destacar bem e tive um ano muito positivo, cara. Fiz um campeonato muito bom. Recentemente, né, a gente tinha falado antes, você estava no Povo da Piedade. Mas, mano, eu queria saber de você o futuro da sua carreira, né? Porque você falou que você foi um dos melhores goleiros da temporada lá no Leixões. Você acha que tá faltando o quê para você, para um clube da primeira ali, olhar para o Tony e falar, porra, quero esse goleiro aqui no meu time? Cara, então, como eu tava indo pra Portugal, eu tava indo de empréstimo.
isso aí foi um pouco assim complicado nas transações, né? Porque às vezes o clube mostrava interesse, mas aí não queria pagar um valor que o clube do Brasil pedia, não queria por empréstimo, né? Então foi um pouco assim, deu um pouco que um entrave, sabe, nessas negociações. Mas houve clubes que se interessaram, houve propostas, mas nada concreto. Né? Então, quando acabou esse ano, aí o treinador que estava, que terminou no Leixões comigo, me fez um convite para ir pro clube que ele ia assumir, que era o Cova da Piedade, que é um clube de chineses, de investidores chineses, né? Que, querendo ou não, é um clube onde a parte financeira era muito boa. E então eu aceitei o convite, porque eu estava à espera de algumas coisas, mas nada concreto. E a gente tem que trabalhar com a certeza, né? A gente não pode deixar o passarinho que está na mão voar, esperando os outros dois para ver se a gente consegue pegar, né? Então já estava com o passarinho ali na mão e já botei na gaiola, né? Arrumei as malas e fui para Lisboa, né? Só que aí a gente teve um ano assim, vamos dizer. Jogador de futebol é assim, cara. Um ano você arrebenta, no outro ano você não sabe de nada, ou você pode arrebentar de novo, ou você pode. E aí no Cova da Piedade foi uma experiência diferente, né? Morar em Lisboa é diferente, completamente diferente de Porto. É um pouco mais agitada por ser capital e tudo, né? E ali a gente teve um início muito negativo, né? Assim, individualmente, falo por mim que não foi tão negativo, mas coletivamente foi, que a gente sempre teve na parte de baixo, sempre brigando ali com as posições de baixo. A gente tinha um bom elenco, foi montado um bom elenco, né? O treinador trouxe bons jogadores. Mas, cara, sabe quando que as coisas não se encaixam? Aqueles bons jogadores parece que já não rendem aquilo que rendia na época passada. E aquilo ali, os jogadores vão ficando um pouco, sei lá, grilados, nervosos, sabe? E meio que aconteceu isso, cara. E a direção também foi um pouco, assim, não nos ajudou muito, assim, questão de estrutura, né? Teve umas complicações ali no começo. E você sabe, quando começa mal, para terminar mal é Termina mal, né? Dois 99%. palitos. É. Então aí uma época muito complicada, mas cara, realizei um sonho de poder jogar contra o Benfica na taça, que foi um jogo para mim muito especial também. Fiz todos os jogos, só fiquei 3 jogos de fora, por lesão também. Mas, cara, joguei 24 jogos, tenho a consciência limpa de que dei meu melhor, trabalhei bem, consegui fazer bons jogos, sabe? Mas, infelizmente, quando vai olhar lá na ficha, fui rebaixado e tal. E pra goleiro, esquece, né? Pra goleiro, o cara já vê isso aí e já fala, putz, já foi mal e tudo. Mas graças a Deus eu também pude. Não foi como a época passada, mas foi uma boa época também. Pelo meu lapidar individual, eu consegui fazer uma época tranquila. Mano, e já que você tocou nesse assunto de Benfica, você jogou contra esses caras tudo. Queria saber, você disse que gosta de animal. Qual foi o jogador mais animal que você jogou contra? Você fala assim, esse daqui é difícil. Cara, o Pizzi, mano, o cara é monstro, velho. O cara é muito inteligente, o cara joga muito, velho. Ali, pra mim. Peraí, meu filho. São monstros, é. Cara, eu concordo. Aqui, ó, fala oi pro tio, fala. Fala oi pro tio. Fala, beleza. Faz beleza. Firme? Cara, o Pizzi pra mim foi um cara monstro mesmo, muito inteligente, muito rápido. O cara parece que prevê a jogada que ele vai fazer, ele já tem tudo ali na cabeça. Muito craque, mano. O cara joga muito. Pra mim, acho que foi um dos melhores jogadores que eu joguei contra. E com certeza ele é um craque. Pra mim é um craque, joga muito inteligente. E, mano, eu queria saber, pra finalizar essa resenha sensacional, qual o futuro da carreira do Tony? Porque, se eu não me engano, se eu não estiver muito enganado, agora você tá livre. Você tá assim, ó, o clube vier no Tony e falar assim, Tony, queremos você aqui no time, é só jogar a tinta da caneta no papel, assinar. Como que tá a vida do Tony aí pra futuramente? Eu tive uma rescisão amigável com o Grêmio Anápolis, né? Tô livre no mercado. Apareceram algumas coisas, mas nada em concreto ainda. Também pelo fato de estar ocorrendo essa pandemia aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Isso aí dificulta um pouco. Também com o encerramento de todos os campeonatos, tanto europeus como
os estaduais que estão ocorrendo aqui no Brasil. Então a gente tá analisando aí a melhor proposta, a melhor situação, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que ter uma pessoa que esteja tomando conta da carreira da gente, né? Porque sozinho é um pouco complicado. Mas creio que Deus vai fazer o melhor, vai trazer as pessoas certas, vai trazer a proposta certa e logo logo a gente vai estar empregado aí, voltando a fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol. Mas a intenção sua é seguir na Europa ou você tentar alguma proposta aqui do Brasil, você não pensa duas vezes também? Cara, eu tava conversando com a minha esposa, né, e tudo. Ano passado a gente teve um pouco de dificuldade, tanto com os nossos parentes, né, a situação da minha mãe, que ela teve um problema de saúde aí, e isso afetou muito nas minhas escolhas, sabe? Porque minha mãe já é uma senhora de idade, né? É um pouco complicado. E eu sofri bastante com a distância, né? Pelo que ela estava passando e eu não poder estar ali perto ajudando ela. E nisso pesou bastante, né? Na decisão de poder retornar para o Brasil. Tanto é que até procurei saber se eu conseguiria voltar para o Brasil, que tinha algumas coisas, mas não deu certo. Então a gente vai analisar, cara, e se aparecer alguma coisa do Brasil que for bom, tanto para mim quanto para minha família, para os meus filhos, a gente pode estar aceitando tanto no Brasil como fora do Brasil também. É isso aí, mano. E queremos saber em primeira mão, tá? Já assim, de cara, assim, falar assim, Pimenta, acertei. Pode divulgar. Com certeza, quando eu tiver já assinado a papeleta e já tiver, já arruma aonde for, cara, pode ter certeza que a gente vai estar compartilhando aí onde a gente estiver. Mano, queria agradecer essa resenha sensacional. Te desejar sucesso na carreira, arranjar um clube novo para resenhas presenciais, tá? Você tem família em Rio Verde, um amigo nosso aqui do canal também, ele tem família em Rio Verde. A gente vai lá em Rio Verde, marca um desafio com o goleiro. E você está convidadíssimo. Com certeza, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar resenhando um pouco aí com você, com o pessoal aí. Pode ter certeza que é só marcar que a gente vai estar aí fazendo essa resenha boa. É isso aí. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, comenta, compartilha e escreva aí nos comentários quem você quer ver aqui mais um Jogão de Fera. É isso então. Fechou? Valeu, É irmão. nóis. Grande abraço. Tamo junto.